no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O único versículo que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando passamos durante toda a semana aprendendo com os presbíteros Rafael, Vinícius, Luciano e Juarez, no Seminário da Família, aprendemos que, de fato, a família é a igreja. E foram dias maravilhosos, mensagens maravilhosas, não querendo acrescentar nem tirar, tampouco querendo enaltecer a um ou a outro, mas todos falaram de forma magnífica da parte de Deus ao nosso coração. E, como pastor da igreja, eu fiquei muito feliz por tudo quanto aconteceu. A igreja reagiu de forma também magnífica, estando presente, vindo aos cultos, mesmo com chuva, incrível, mesmo com chuva, alguns não puderam vir, mas a maioria dos membros estiveram presentes. E na quinta-feira, quando houve uma trégua da chuva, o presbítero Vinícius foi, se pudéssemos dizer isto, talvez não caiba, mas ser beneficiado com um número maior, porque a chuva não caiu e veio um número bem maior. Mas mesmo com toda a chuva, a igreja, não foi, presbíteros? Os irmãos estiveram presentes, isto foi maravilhoso. E eu cresci, eu aprendi, eu descobri coisas magníficas, e acredito que os irmãos também. Família. Quando Deus trabalhou no meu coração a falar sobre a família como Igreja de Cristo, para encerrar esta série de mensagens, e ele me conduziu ao Evangelho de João 1:12, a ideia que foi também apresentada por alguns irmãos era dizer que a família é uma sociedade viva e ativa. Não nessas palavras, mas em alguns momentos isto foi apresentado. A igreja ou a família é uma sociedade viva e ativa, e ela serve a propósitos divinos. E não podemos negar este fato. Não haveria, e foi dito tudo isto, em outras palavras, mas acreditamos sim, sinceramente, nesta verdade, não haveria uma sociedade produtiva sem princípios básicos, bíblicos, presente a família. Algumas sociedades estão entrando em decomposição. Há tudo para que o mundo entre em decomposição moral, em destruição moral total, podemos até dizer, porque princípios bíblicos não estão sendo pregados, ensinados, repassados dentro da família. Hoje minha filha, ao sair no mercado comigo, logo
que eu voltei para casa depois da escola, ela viu uma jovem, um grupo de jovens, uma jovem, e literalmente, porque não tem outra palavra para dizer, com apenas um sutiã. E ela dizia: pai, na rua, pai, isto é moda, mas eu não consigo aceitar esta moda. Se quer usar uma peça íntima, tipo biquíni, vai para a praia, e não numa cidade como a nossa. Então, é assim que temos disto para pior. Não querendo tornar brando a atitude, mas isso é o mínimo quando falamos de princípios bíblicos dentro da família. E quando falamos que essa sociedade ou a família é na sociedade viva, dizemos que ela é sustentável em sua ordem disciplinar, em servir a esta sociedade como membros. E quando falamos servir um ao outro. E quando ela ainda é uma sociedade viva, ela é expansiva. Por isto existimos, para expandir. Então ela é viva. Para avançar, ela é viva. Eu não queria que as minhas filhas, não quero que os meus netos estejam limitados a 4 paredes. Ou apenas a minha casa. Eu quero que eles cresçam, que elas cresçam, que desenvolvam. Quando chegamos aos talvez quase 40 anos de Fátima, eu disse: nega, tu tem que estudar, porque tu não terminou teu curso, só tem um fundamental. Não, vai estudar. Eu acho que foi aos 40 anos, não foi, Fátima? Mais ou menos. E ela disse: nego, eu estou com 3 meninas, uma pequena, como é que eu vou estudar? Vai estudar, sim. E aí ela fez 2 cursos acadêmicos, conseguiu. Pronto, tá bom, né? Tá satisfeito? Não, tem que continuar estudando. E aí fez outro curso e outro e assim por diante. Porque ela tem que avançar. Tem que avançar. Família é isto, porque quando ela avança, ela continua a existir, ou ela passa a desenvolver, a dar seguimento à existência da humanidade. Então, família tem que avançar. Ela é viva. E quando ela é ativa, dizemos que ela é, em sua funcionalidade, instrumento provedor. Isto é família. Ela passa a prover as necessidades, quando digo da sociedade, começa dentro do próprio lar. Um está, provendo, suprindo as necessidades do outro. Isto é família. E ela precisa fazer isto. Ela é esse instrumento. Deus quis isto. E quando falamos em ativa, também dizemos que em sua prática ela é construtora de indivíduos aptos, é muito importante entender, a viverem em comum. A maior mentira que existe é dizer que o comunismo torna o homem comum. Não! Não! Mentira! Ou que qualquer outra ideologia política torna o homem comum. Não! Mentira! Nunca! É a família. E seja qual for o sistema, se tenta interromper a família, destruir a família, impedir a família,
não deve ser aceito. Deve ser reprovado, rejeitado. Porque família, em nossas experiências, passamos a aprender, na força do amor, o respeito, na força da paz, a convivência, na força da alegria, da felicidade, o gosto, o prazer. Isso é família. Ora, ser família, então, irmãos, requer compartilhar a existência espacial e temporal, no espaço que ocupamos e no tempo em que vivemos e muito mais além. Compartilhamos, porque eu sou o que meu pai foi. E espero que as minhas filhas sejam o que eu sou. E assim sucessivamente. Então, família, ela é compartilhar isto. Compartilhar este espaço-tempo. Um com o outro. No texto lido, nós aprendemos que, ou acreditamos sinceramente, que Jesus Cristo, ele torna o indivíduo parte, e é por Jesus Cristo que nós nos tornamos parte da família espiritual. Se família é tudo isto, então devemos pensar, olha, como igreja, o que está acontecendo comigo? Quando igreja? O que está acontecendo comigo quando penso em família? Porque o texto ele deixa bem claro que Deus concede a este homem justo o poder para que ele vá além dessa existência aqui, vá além do que nós chamamos família física e chegue a esta condição de família espiritual. Família espiritual. Porque se apenas nesta terra construirmos uma família e não pensarmos nesta família a ser construída para a eternidade em Cristo Jesus, um dia tudo isso aqui vai acabar. E o que será da existência do que eu amei? Mas lá não seremos mais marido e mulher, ou pai e filho. Sim. Mas serão meus filhos a ocupar os céus. Serão teus filhos a ocupar os céus. Será tua namorada, teu namorado, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu tio, tua tia, teu avô. Sabe? Então, ele diz que Deus concede este poder para que, muito além do finito, a família, agora como família espiritual, ela passe a existir. Por isso ele diz que nos tornamos filhos de Deus. Ele concedeu isto. O texto ensina, finalmente, que crer em Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, torna o homem parte desta eternidade relacional, seria talvez o termo melhor a ser dito, de uma relação eterna, não é apenas um convívio, mas um viver existencial, alinhado um com o outro, parte um do outro. É isso que Cristo faz, ou por Cristo conseguimos, quando nos tornamos filhos de Deus. Ele passa a ser pai
e eu passo a ser filho. Ele passa a ser pai e você passa a ser filho. Legal? Muito legal? E é pensando neste texto, aliás, que queremos propor a família como igreja de Cristo. E acreditando que o propósito de Deus à sociedade é que a família seja, sim, a base para a própria sociedade, mas que a família ocupe o céu. Pastor, não são os eleitos? Sim. Mas eu tenho esperança que os meus filhos sejam eleitos, que a minha irmã, que o meu irmão, que o meu pai, avô e assim por diante sejam eleitos. Porque se ele é o Senhor e ele elege, então eu tenho que esperar que ele tenha feito no seu querer a eleição. Ora, se eu quero que ele tenha eleito a minha casa, quem sou eu e quem seremos nós para duvidar da sua escolha, do seu querer? Apenas esperar. Deus, ao tornar o homem convertido a Jesus, a seu filho, ele torna este homem herdeiro. Eu quero que a minha casa, que a minha família ocupe os céus. E quando falamos disso, irmãos, eu digo que ser igreja é ser família de Deus. Eu digo que a nossa família convertida é membro do corpo de Cristo. Eu digo que precisamos falar de Jesus para que a nossa família chegue a esta conversão. Chegue a esta conversão. O que Deus requer do homem é apenas que ele creia. Mas também ele requer de nós que possamos transmitir à família as suas verdades. E ele quer que, ao transmitir esta verdade, possamos acreditar, confiar na sua bondade e misericórdia. O texto deixa claro que de criaturas o homem passa a ser filho. É interessante quando lemos ou quando ouvimos alguns indivíduos falarem: olha, Deus é Pai. Deus é Pai. Legal isso, né? Deus é Pai. Deus, eu sou filho. Legal. Mas não é tão simples assim. Para que Deus seja Pai e eu seja filho, aconteceu antes de tudo, diz o texto, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, Deus, por seu poder, ele cria uma família espiritual. Como ele quer que eu tenha a minha família e zele e seja e possa viver em gosto e prazer com a minha família, ele quer uma família e ele passa no seu poder a construir uma família espiritual. É a primeira coisa que queremos aprender nesta noite. Que Deus, em seu poder, cria uma família. Quando ele cria a família, pastor, quando ele nos deu o poder de sermos feitos filhos, então, todos, evidentemente aqueles apenas que ele deu esse poder. Então eu vou desprezar a minha mãe porque ela não crê, ela está indo para o inferno. Eu vou desprezar o meu pai porque ele não crê e está indo para o inferno. Eu vou dar um exemplo meu. Desculpa, me permitam isto. O meu pai teve uma jornada de vida de 53 anos.
E eu preguei, eu falei, eu insisti, e nunca ele foi à igreja. Ele não queria. Mas quando que ele queria que eu fosse Dr. Ricardo? Por isso que meu nome era Ricardo, porque tinha um personagem em uma novela que se chamava Dr. Ricardo. E quando eu disse que eu fiz o primeiro vestibular, que na minha época era muito difícil, não era como hoje, muitíssimo difícil. E por algumas frações eu não consegui passar em psicologia, que era o que eu queria. Quando eu não consegui passar, ele ficou, de uma certa forma, muito frustrado. E ele disse: ei, rapaz, será que tu não vai me dar esse prazer? Calma, tem tempo. Estou agora com 19 anos, mas o doutor só quer saber de farra. Calma, tem tempo. Com 21 anos de idade eu me converti. E com 22 anos de idade eu fui chamado, aliás, na minha conversão eu fui chamado de forma esplêndida para ser um missionário, para ser um pastor. Na igreja eu esperei 1 ano, foi preciso, e aí fui fazer o seminário. E ele disse assim: tu sabe que tu pode passar fome sendo pastor, mas é o que eu quero, é para isso que Deus me chamou. Tudo bem, eu vou pagar seu curso. Meu pai tinha uma pequena empresa, uma indústria, e aí ele pagou meu curso, que era caro. E ele disse: vá fazer o seminário, você quer ser pastor. Mas ele não queria nada com conversão. Mas eu continuava pregando para ele. Uma certa vez eu estava na minha sala lendo um gibi. Naquela época não tinha celular. Lendo um gibi que eu gostava muito de ler, de desenho. E ele do nada parou. Ele estava na sala sentado, ele parou, olhou para mim e disse: ao invés de estar lendo isto, deveria estar lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Aí voltou às atividades dele. E eu disse: o que, pai? O que é que o senhor falou? Ele: o que foi? Tu falou agora para mim. O que foi que eu falei? Nem ele sabia o que tinha dito. Aí eu disse: opa! Deus está aqui. Deus está nessa história do meu pai. Meu pai adoeceu. Eu era noivo de Fátima. E dias antes da morte de meu pai, sim, eu continuei pregando para ele, mas dias antes da morte de meu pai, eu falei muito de Jesus para ele, eu e Fátima. E ele falou sobre família para mim e Fátima. E eu falei de Jesus para ele. E ele se converteu. Sabe? Ele tomou uma decisão. Sabe? Eu entendo, Ricardo. Eu entendo. Creia, papai. Do jeito que o senhor está falando de família, eu te digo, existe uma família maior, Jesus. Mais ou menos assim, não foi, Fátima? Tem como eu me lembrar? Eu tenho 65 anos, eu tinha 25 anos de idade. Sabe? Então, irmãos, Deus, naquele momento, mostrou da sua escolha e com poder, por meio do meu trabalho insistente de pregação, falaremos isto, ele tornou, não por minha causa, mas por gosto dele, meu pai, um convertido. O homem que nasce como filho, como criatura, aliás, agora ele passa a ser filho por força do poder de Deus. Ele recebe este poder. Então, se na tua casa alguém ainda não tomou não chegou a isto, não te preocupas apenas. Acredita, é pelo poder de Deus.
é pelo poder de Deus a vida dele. Deus diz que no texto que ele nos deu este direito de sermos filhos. Porque ele queria e ele quer uma família espiritual. E esse poder é para que esta família espiritual exista. E eu tenho que olhar para a minha casa e acreditar que este poder cabe também aos membros da minha família receberem. Tudo começa, irmãos, com uma promessa, lá em Gênesis, quando diz que da semente da mulher viria o Salvador, mas este Redentor, que é Jesus Cristo, vem justamente para ser a porta, a abertura, a que o homem seja livre, consiga estar livre da condenação. Romanos 5:1 diz assim, que Deus justificou, ele tornou o homem capacitado a ser perdoado. Não vamos esquecer isto, não é o meu querer, não foi minha escolha, lógico, evidente que não foi a escolha do meu pai, mas ele concedeu a meu pai o poder de acreditar. Porque quando lemos Romanos 5:1, entendemos isto, que é ele que justificou, e quando ele diz que ele justificou, ele tornou este homem justo, ele capacitou este homem para, na fé, ter a salvação em Cristo Jesus, e aí ter paz com ele. Ter paz com ele. Deus capacita o homem ao perdão, irmãos. Deus capacita o homem ao perdão, irmãos. O poder atuante de Deus torna o homem hábil a ser transformado de criatura em filho, de pecador a remido. Gálatas 4:15-16 diz que o homem ele foi resgatado, ele foi redimido. O Senhor Jesus, como redenção, ele resgata o homem e ele torna o homem filho de Deus. Por meio dele, nos tornamos filhos de Deus. E assim o Espírito passa a testificar. Tito diz isto também. Tito diz isto lá no capítulo 3, versículo 7. O homem, ele foi justificado por favor de Deus para que nos tornássemos herdeiros. Você como herdeiro. A proposta de Deus para o homem ser herdeiro é a partir do momento em que ele capacita este homem, torna este homem, dá direito a este homem de ser seu filho, de ser seu filho. E aí, 2 Coríntios 6,18 diz assim: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Bonito demais isto. Deus é o teu pai, mas é também, homem, o teu pai. Pensa nisto. O Deus que é teu pai é pai do teu esposo, da tua esposa, do teu filho. Mas porque em Cristo ele nos capacitou, no seu poder, nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Então é importante que haja conversão. Só a conversão pode tornar o meu lar família espiritual de Deus. Vocês é quem vão escolher. Dani, você é quem vai escolher se quer apenas Rafael bonitinho, legal, tá de barba, tá bonitinho, né? Legal, mas apenas isto. Você é quem escolhe.
Você é quem escolhe se quer Pedrinho apenas como namorado e, sabe, se quer Dixon apenas como namorado, bonitinho, novinho. É apenas isso que você quer? Apenas isso que nós queremos? Que a nossa esposa, que o nosso esposo, que o nosso esposo, eu digo às mulheres, lógico, evidente, porque é assim que eu creio, e é assim que eu defendo na palavra. Se depois quiserem me prender, pode me prender, mas é assim que a Bíblia diz: homem com mulher, mulher com homem. A Bíblia ensina isto. Vamos lá. Então, se nós queremos nossa esposa e queremos a esposa ou seu esposo apenas bonitinho, barbudinho ou não, de bigode ou não, de cabelos brancos ou não, ou se queremos que ele vá para os céus conosco, então é preciso a conversão. E diz o texto que a todos quantos o receberam, só recebendo Jesus Cristo. Então, Pedrinho, teu filho, precisa receber Jesus Cristo, se ainda não recebeu. Meu neto, Calel, ainda precisa receber Jesus Cristo, se ainda não recebeu. Tá? Teu pai, tua mãe, e não é o culpado o pastor, ou a missionária, ou o presbítero. Porque quem tem que começar somos nós. Quem tem que começar na busca por esta conversão, o lar duradouro e feliz, precisa de Jesus. É a partir do que recebemos de Deus, em Cristo Jesus, é que haverá felicidade. O caminho para uma eternidade feliz é receber Jesus, irmãos. Então, se queremos uma felicidade no lar, é preciso que este lar tenha Jesus. Receba Jesus. Entender a felicidade no lar é olhar para Atos 16, versículo 31. Os discípulos poderiam ter dito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele poderia ter dito apenas para crer no Senhor Jesus Cristo e você será livre, será salvo. Não. Serão salvos. E entenda, e ele diz assim: serão salvos, tu e tua casa. Tá? O nosso lar, para ser feliz, é preciso que haja uma conversão, que receba Jesus. E receber a Jesus torna os membros da família de uma relação íntima com Deus, em condições de ser família espiritual. Então temos que trabalhar para que isto aconteça na minha vida e na vida da minha casa, da minha família, do meu lar. Eu quero que o meu lar, irmãos, ocupe e faça parte do céu. Então, se você quer que o seu lar ocupe e faça parte do céu, comece a pensar nisto. O teu lar precisa receber Jesus. Você tem que insistir com isso. Às vezes, sabe, irmãos, brigamos, e quando paramos de brigar com o nosso esposo, a esposa, o filho, continuamos brigando. Bem direto assim. Nós não somos cachorros, nós somos ovelhas. O cachorro fica no meio da rua ou no quintal, dentro de casa, no convívio, dormindo comigo, está minha esposa. Sentado à mesa comigo estão minhas filhas, meus netos. E ao invés de perder tempo brigando, para. Porque o teu lar precisa de conversão. Romanos diz, lá no capítulo 10, versículo 17, a fé vem... Desculpem, fui lá para o terceiro ponto, perdão. Desculpem. Apocalipse, desculpem. Perdão.
Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu não quero forçar o texto, é evidente que está indicando um outro caminho, bem maior, mas, já que estamos falando sobre família, o meu lar, o teu lar, a tua casa, ela está abrindo a porta para o Senhor? Ou está abrindo a porta para desgraças, para infelicidades, para contendas, para possível morte, para possível separação, para possível destruição, ódio, vingança? Hã? A tua casa, irmão, se ela tem Jesus Cristo como Salvador, se ela foi resgatada, a tua casa, ela está de caminho para o céu. A conversão pode tornar o teu lar uma família eterna. E não apenas aqui, e não apenas beijinho, e não apenas abraço, não. E não apenas comida dentro de casa, ou não. Não apenas passeio, cinema ou teatro, não. Não apenas um copo de cachaça, ou não. A conversão pode tornar o teu lar, a tua casa, uma família eterna. Esquece isso não, Valberto. Família eterna. Esquece não, Juarez. Família eterna. Esquece não, Tiago. Família eterna. Então a família, como igreja de Jesus Cristo, também pode finalmente ensinar a todos nós que é necessário falar sobre Jesus Cristo em nosso lar. Porque se eu quero minha família ocupando os céus, e eu quero que os membros da minha igreja, da minha família, sejam convertidos, eu preciso pregar, diz o texto, novamente, ainda insistindo no texto de João 1,12, a saber, quem se tornará filhos? A saber, aos que creem no seu nome. E aí eu vou lá para Romanos capítulo 10, versículo 14, que diz assim: se não for pregado, não haverá crença. Como crerão se não há quem pregue? Como eu vou querer minha esposa convertida ao Senhor, se ao invés de pregar para ela, eu brigo? Novamente, vou insistir nessa coisa. Como eu vou querer a minha irmã, o meu irmão, a minha filha? Ei, minha filha, tu não quer não? A igreja não quer vir não para a igreja? Tu não quer convívio não? Então rua, para fora. Te vira. O que é que tu quer? Só mundão? Te vira. Fora. Como eu vou fazer isto? Eu quero que ela ocupe os céus. Eu quero que ela ocupe os céus. Eu quero que ela faça parte comigo da família espiritual. Não é só o zoinho dela azulzinho que eu quero, não. Olhar de manhã quando acordar, não. Eu quero ela no céu. Tá? Pensa nisto. Então, eu tenho que pregar, falar, quer ela gosta ou não. Quer ele gosta ou não, Lala. Quer ela gosta ou não, Sérgio. Prega. Mas, Luciano, não prega assistindo um filme na Netflix, não. Assista. É legal assistir filme com a família, principalmente com a esposa, tá? É bom demais, né? Eu no meu caso, para mim, Fátima, sempre usando máscara para ir no cinema, vão pensar que eu sou ET, tá? Mas, e aí também está tão difícil, a gente, para mim, Fátima está sendo meio difícil, né? Temos nossas dificuldades, inclusive financeiras. Então fica mais difícil a gente ter um lazer, a não ser quando me convidam, como foi o meu genro que me convidou,
E aí 0800 para mim está legal de bom. Oxê, está ótimo, bom demais, bom demais. Mas irmãos, tenha tempo com a tua mulher, tenha tempo com o teu esposo. Não estou dizendo que você está brigando com ele, ou ele com ela. Mas irmão, prega. Quando vocês estiverem juntos, fala de Jesus. Sabe, Lima? Fala de Jesus. Fala de Jesus. Conversa de Jesus com os teus filhos. Eles precisam muito mais do que o pai, Marcão. Ela precisa muito mais do que o pai, do homem crente, pregando para ela, Marcão. Dando o teu testemunho para ela. Não estou dizendo que você não está dando. Tá? A tua esposa, Felipe, muito mais do que a moto, deixar no trabalho, pegar e etc., precisa do homem crente, seguro, que pregue, fale, ensine. A tua família, a tua mãe, a tua família, se ainda não há conversão, eles precisam de você, o homem crente, que conheça Jesus. Tua mãe, Bia, precisa de Jesus, mulher crente. Não vamos esquecer isto. Não podemos esquecer isto. Então, irmãos, quando lemos Deuteronômios 6, 6 e 7, lemos assim, na instrução: olha, ensina os teus filhos. Agora ele diz assim: ensina os teus filhos. Ensina a tua casa, a tua família em casa. Somente? Pronto, acabou? Não. No caminho e até quando for dormir. Ou seja, em todo momento, em toda hora. Prega. Fala. Provérbios 22, 6 diz que devemos ensinar nossa criança, porque se nós ensinarmos nossa família o caminho do Senhor, quando ela crescer, não vai se desviar. E se porventura ela se desviar, ela vai voltar. Ela tem que voltar. A não ser que ela não tenha parte com Deus. Aí eu não posso fazer nada. É um problema dela com Deus. Mas no que depender de nós, é preciso, ainda que eu não seja e não sejamos responsáveis por sua salvação, mas somos responsáveis para pregar e continuar pregando a palavra dentro da nossa casa. Se está errado, tem que haver conserto. E só haverá conserto se você pregar, se nós pregarmos. É muito mais fácil, às vezes, pregar para o povo lá fora do que pregar para dentro de casa. Não estamos nem aí. É muito mais fácil ganhar dinheiro lá fora do que estar tratando das coisas espirituais dentro de casa. É muito mais fácil ter o coração cheio de ódio pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo filho, do que, firmado num amor profundo de Deus à nossa vida, olhar para Ele como um possível salvo em Jesus Cristo e pregar. Pregar. Eu quero que a minha família faça parte do céu. Que a minha família ocupe o céu. Esse deve ser o nosso pensamento, o nosso lema. Então, irmãos, concluindo, temos um Redentor que nos capacita a sermos filhos. É preciso olhar para o nosso lar com direito a ocupar este céu, ser chamado de filho espiritual de Deus, cada membro do meu lar. É preciso pregar o Evangelho à minha casa, falar do Evangelho à minha família, falar do Salvador que está descrito, Jesus Cristo, descrito neste Evangelho, a cada membro da minha família, para que eles ocupem o céu numa eternidade com Deus.